dia, são 2 horas. Deixa eu ver se já terminou de rodar aqui para um minuto só. Agora foi. Bom, deixa eu sentar direito para poder vocês me verem. Ah, não, eu prefiro que venha um pouquinho de mim e da mensagem mais. Bom, não tá dando não, mas tudo bem. Deixa eu botar mais o sumo. Eu vou mudar a cadeira, tá? É melhor. Depois, hoje não. São 2 horas da manhã e 7 minutos e eu resolvi ler porque eu tô atrasada. Tô eu e aquele coelhinho lá. Tô atrasada, muito atrasada. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros Pai, Jesus. Permita que a gente possa ler vossas palavras, compreender e fazer com que elas atuem em nossa vida diária, Senhor. Nós sabemos que já estamos vivendo nos últimos dias, onde o vosso Filho, o segundo Adão, o terceiro Adão chega na terra e a primeira Eva do vosso lado também chega. Porque o Senhor começou tudo com o casal e o Senhor vai encerrar o reino dos céus, porque começa com a família. Quando o Senhor o abençoou para crescer espiritualmente, ou seja, se tornar perfeito, depois multiplicar-se e se tornar uma família de acordo com vossas bênçãos e determinações, e depois então ganharia como herança eles e os descendentes a terra onde habita, com todos os benefícios, todas as boas bênçãos e fortunas celestes do Senhor. Infelizmente, da primeira vez não foi possível, porque houve uma interferência do mal e Adão e Eva se ligaram a esse ser e deram origem a um mundo centralizado em Satanás, como de Jesus, o Deus desse mundo, o Deus com Deus minúsculo. Então, por favor, permita que nós possamos aprender para nos afastar do mal e nos conectar com o vosso coração, vosso ensinamento, como o Senhor vai dizer em Hebreu. O Senhor escreve ele dentro do nosso coração, o nosso sentimento de querer ficar junto convosco através da segunda vinda. E em nossas mentes o que aprendemos para não falharmos e ser caído no laço, como diz o salmista dos passarinheiros. Por favor, abençoe todos que vão assistir hoje ou depois, mais tarde, e que através dele essas palavras fluam no coração e na mente deles, e eles possam descobrir, Pai, o vosso amor por cada um de nós e espalhar dentro de sua casa, dentro da sua família. Te peço que esteja conosco agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Adiós. Vamos lá, eu vou sair da tela um pouquinho, né, para poder ler. Não vou ler, meu Deus, abri outra coisa aqui. Não vou ler muito alto por causa do horário. Apesar que eu acho que todo mundo está dormindo. Hebreus, capítulo 7. De porta em porta deseja entrar. Começa assim. Capítulo 7, versículo 1. Porque este Melzedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que encontrou Abraão, com este regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo da 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, Rei da Justiça, e depois disso também Rei de Salém, que é Rei da Paz. Então, ele bem, por que ele deu dízimo a um rei que não fazia parte da tribo dele? Porque ele era o quê? O rei considerado o Rei da Justiça, ou também Salém, Rei da Paz. E aí ele continua, ele não entende, né, de onde foi a tribo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, tendo princípio, dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Porque quando Deus fala do Velho Testamento de Jesus, ele diz que ele seria sacerdote na linha de Melquisedeque e seria rei para sempre, porque ele se tornou perfeito, né? Considerai agora um grande este homem, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo do seu despojo. Verdadeiramente, aqueles dentre os filhos de Levi que recebiam o ofício de sacerdote, olhe bem, ele não era um filho de Levi, porque os levitas quem podia ser sacerdote, mas ele não era o filho de Levi, né? Tem a ordem de tomar dízimo do povo, segundo a lei. Estes seus irmãos ainda estão também tendo saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, ele estava em outra genealogia,
recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou ao que tinha as promessas. Sendo contradição alguma inferior, é abençoado pelo superior. Então ele mostra aqui que Abraão estava na posição de inferior em relação a Melquisedeque. Aqui o homem que morre recebe o dízimo. Ele está dizendo, as pessoas morrem e recebem, ele estava morto espiritualmente, né? Lá, porém, recebe aquele que pode provar que está vivo. Como é que você... Lembra de Apocalipse 3? Jesus diz assim, quando dá revelação a João. Conheço tuas obras, tem fama que estás vivo, mas está morto. Então, ele quer dizer o quê? Porque Melquisedeque estava vivo perante espiritualmente a Deus, tá? Assim como diz Levi também, que recebe o dízimo, pagou por meio de Abraão, porque ainda encontrava-se nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque o encontrou. De modo que a perfeição viesse pelo sacerdote levítico, pois o povo recebeu a lei sobre esse sacerdote, que necessidade haveria ainda que outro sacerdote o levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Ou seja, os levitas são descendentes de Arão. Mas esse, Melquisedeque, era outra ordem. Mesmo assim, Deus orientou Abraão para que ele desse o dízimo e recebesse a bênção de Melquisedeque. Ok? Porque aquele sobre o que as coisas são ditas pertence a uma outra tribo. Eu ainda vou descobrir, nem que seja nos apócrifos, direitinho. Eu fiz essa pesquisa, mas não tem ela aqui. A qual nenhum homem assistiu no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo do qual Moisés nada falou acerca do sacerdote. Jesus veio da tribo de Judá. Mas por que Deus não deixou ninguém falar sobre isso? A gente tem que saber o seguinte, que era necessário que essa tribo ficasse oculta para que Satanás não a destruísse. Por isso Deus colocou José na posição de destaque e Judá andava ao lado, né, assim, quietinho, mas era porque Deus estava cuidando da tribo que daria nascimento ao filho dele, cuidando da antecedente, né, dos antepassados de Jesus, que veio da tribo de Judá. Mas todo mundo conhece a história de José, mas ninguém conhece certo a história de Judá. Mas é dessa tribo que Deus levanta seu filho e traz ele na terra e coloca o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus está convosco, certo? Por isso que Paulo faz essa indagação aqui, ó. E é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, nosso Senhor Jesus, né? Do qual Moisés nada falou acerca do sacerdote. Pode ser que ele ensinou aqui que Melquisedeque é da tribo de Judá. Este, ainda mais evidente, pois, após a semelhança de Melquisedeque, se levantar um outro sacerdote, Jesus, que não foi feito conforme a lei do mandamento carnal, porque a lei dos homens, né, tinha mandamentos carnais, mas segundo o poder de uma vida infinita, que vem de Deus. Porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi que disse isso? Deus falou quando estava falando sobre Jesus. Ok? Então ele seria sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Isso é importante saber. Isso é essencialmente necessário que a gente entenda sobre essas coisas, que mais cores que aconteceram e que fica meio obscuro quando a gente está estudando. Mas é necessário que a gente entenda. É interessante demais sabermos que Melquisedeque foi levantado, segundo Paulo insinua, da tribo de Judá. Por isso que ele deu descendência a Jesus, né? Que ele diz que Jesus seria, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Porque a lei não aperfeiçoa coisa alguma. Ele está falando do Velho Testamento. Ninguém se aperfeiçoa no Velho Testamento. Só com Jesus, que Jesus começou a falar, como diz em Mateus, vou até aqui de lado, só Mateus, começou a falar em Mateus 5,48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. E nos ensinou a chamar
Deus não mais de Senhor do Exército, Senhor de Israel, né? Mas sim de Pai, seja perfeito, como o vosso Pai Celeste é, ok? Mas a introdução de uma melhor esperança pela qual nós aproximamos de Deus, a esperança de nos restaurar, como diz lá em cima. A lei foi para colocar no nosso sentimento, eu sou filha de Deus, eu tenho que me assemelhar ao meu Pai, eu tenho que mudar, eu tenho que engolir às vezes alguns sapos, alguns elefantes, se eu quero me assemelhar a Deus que aguenta toda a humanidade torta por 6.000 anos. Eu estou aguentando por tanto pouco tempo, tenho que ser mais paciente, às vezes a gente não consegue. Mas essa é a maneira certa de vencer a nós mesmos, certo? Então é isso que ele está dizendo. A lei não aperfeiçoa nada. O Velho Testamento não leva você à perfeição. Mas Jesus lhe ensina. A segunda vida vai ensinar você ser aquele que conversa com Deus pessoalmente, aquele que faz a vontade de Deus e aquele que aprende a edificar a sua casa de acordo com a vontade de Deus. Então você começa a se assemelhar a filhos de Deus, ok? Mas ele diz, mas não foi na ausência de um juramento, ele foi feito sacerdote. Porque aquele que foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este tem o juramento daquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, falando de Jesus, Deus disse a ele que ele ia ser sacerdote e que não foi como alguns sacerdotes que falharam, tipo Arão, né, duvidou com a irmã dele de Moisés, atrapalhou e tudo mais. Moisés não fez nada e falhou em punir segundo a lei porque era seu sobrinho, né, seu irmão e a sobrinha. Mas para Deus, Jesus, não, ele não ia se arrepender, porque Jesus se tornou filho perfeito de Deus, aquele que atingiu a perfeição individual. Infelizmente, com 3 anos, Jesus não pôde passar para a segunda bênção, porque o povo o torturou e o matou. Vamos lá. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. O que foi que Jesus, fiador, ele nos trouxe um novo testamento. Como disse Jesus, Deus lá em cima, um novo pacto que ele fez daqui a pouco. Um novo pacto, um novo testamento. Testamento, você está ou não no testamento de Deus? Você é herdeiro ou não do testamento de Deus? Para nós estarmos nesse testamento, temos que cumpri-lo. As regras que estão lá, que também vai ser mudada, como disse Apocalipse, que viu que diz assim, acho que é 10, 11, 11 e 10, desculpa. Importa que profetize outra vez entre povo e línguas e reis. Quando acontecer a segunda vinda, vem também o Novo Testamento, ok? Portanto, Jesus foi feito fiador de um Novo Testamento. E eles realmente eram muitos sacerdotes, porque não podia permanecer, porque a morte os impedia. Mas este homem, Jesus, né, que porque permanece para sempre, possui um sacerdote intransferível. Cada um, quando se torna perfeito, cada pessoa tem que acontecer. Você não fica perfeito. Ah, não, vou seguir Jesus, eu sou perfeito. Não, ele vai ensinar o caminho, como ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Messias, quando veio, ele torna-se o caminho, a verdade e a vida. E a pessoa tem que ir por ele até Deus, ok? Pois o sumo sacerdote convinha, porque é santo e inocente ele. Falando de Jesus, pois tal sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado e separado dos pecados, elevado acima dos céus. Ou seja, ele não ficou no primeiro nível, ele ficou, como diz Paulo, no terceiro nível, né, do céu. Que não necessita, como aquele sumo sacerdote do Velho Testamento, oferecer diários de sacrifício, pois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez, quando ofereceu a si mesmo. Infelizmente, isso é verdade. Para poder acontecer a segunda vinda, Jesus ofereceu ele mesmo como sacrifício para poder abrir o campo para preparar a segunda vinda do Messias e começar a restauração em nível mundial, né? Porque a lei constitui como sacerdote homens que têm fraqueza. Muitos sumos sacerdotes falharam. Então, a lei do Velho Testamento não tinha como saber, mas com Jesus foi diferente. Então, mas a palavra do juramento que veio desta lei constituiu o Filho consagrado para sempre. Ou seja, lá no Velho Testamento serve para quê? Para mostrar como Jesus vinha e consagrar que ele é o Filho de Deus. E aí acaba a finalidade do Velho Testamento. Aí vamos para o capítulo 8. Eu nem coloquei aqui, desculpa. Hebreus, capítulo 8, tá?
Diz assim. Pai Celeste, eu estou lendo, viu? Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote que está sentado destra no lado direito do trono da majestade do céu. Um ministro santuário, ele é o lugar santíssimo, ele como é o templo santo. Por isso que ele disse, derrubai esse templo, em 3 dias eu levantarei. Quando mataram Jesus, assassinaram Jesus, em 3 dias ele reapareceu. Ele passou 3 dias no sepulcro, tirando o povo do sepulcro, e depois voltou para passar 40 dias espiritualmente com os seus discípulos. Então, em 3 dias, Jesus voltou e apareceu para os seus discípulos. Por isso que ele disse. Cadê? Um ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que ele tinha toda a verdade em si. O Senhor levantou e não um homem, porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifício, pelo qual era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa a oferecer. O que foi que ele teve a oferecer? A vida eterna, através daqueles que, quando a gente consegue cumprir a vontade dos céus, os ensinamentos de Deus que vêm através dos seus filhos. Porque se ele estivesse na terra, não haveria ser sacerdote, que há sacerdote que ofereça os dons segundo a lei. Quem serve ao exemplo e à sombra das coisas celestes, o Velho Testamento. Como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo, Deus dizia, olhe, cuidado, fazer todas essas coisas de acordo com o modelo que no momento te mostrei. Então, olhe bem, Moisés tinha que seguir as ordenanças que vinham pelos anjos, né, dizendo, Deus mandou fazer isso, aquilo, é desse jeito, são tanto para cá, tanto para lá. Deus comunicava com ele diretamente, não precisava de intermediário, porque, como ele disse, como pede para ver meu Pai? Não crede que eu estou no Pai e o Pai em mim? Tudo que eu faço é o Pai que está em mim que faz sua obra. Não é que Deus estava dentro de Jesus, como o povo pensa, né? Ou que era um só. Mas ele era conectado tanto espiritualmente como fisicamente. Tanto pensava como agia de acordo com os princípios celestiais de Deus. Então ele não precisa Deus estar lembrando a ele, porque ele sabia naturalmente tudo o desejo do Pai, Pai Celeste. Portanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar teria buscado para o segundo. Se a lei fosse sem nenhum defeito, não precisaria um segundo testamento, né? Achado falta neles, ele diz, eis que virão dias, olhe bem, e, gente, eu queria grifar, mas hoje o Word não quer deixar eu grifar, não entendo por quê, mas tudo bem. Nenhum do jeito ele deixa. Olha que coisa fantástica que Deus diz. Ele diz assim, ó. Cadê, Pai? Ele diz assim, ó. Em que o Senhor faz um novo pacto com a casa de Israel, com a casa de Judá. Tá? Foi com a casa de Judá. E ele diz, não conforme o pacto que fiz com seus pais, com Abraão, os descendentes, no dia que tomei pela mão, mas para guiá-lo para fora da terra do Egito, pois não permanecerei em meu pacto. Não permaneceram em meu pacto, e eu não mais o considerei, diz o Senhor. Quer dizer, quando eles quebraram o pacto, fizeram o bezerro de ouro, quando eles quebrou tal, bateu na rocha, Deus não o considerou mais. Mas aí ele diz, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, eu porei as minhas leis em sua mente. Então, quando acontecer a segunda vinda do Messias, ele vai fazer o quê? Ensinar a gente mentalmente, nossos pensamentos, como disse Jesus. Jesus tentou ensinar, mas não houve tempo. Jesus diz assim, amarás o teu Deus de todo o coração e os sentimentos, de todo o teu pensamento, que é o quê? Eu ensinarei. Cadê? Deixa eu ver. As minhas leis em sua mente, em seu pensamento, né? E escreverei em seu coração o quê? Ter sentimento de família, sentimento de paz, sentimento de honrar a Deus, honrar seu pai e sua mãe para ser abençoado. Então, vai estar no seu sentimento. Não vou fazer isso. Eu vou magoar meus pais celestiais, que é o Pai Celeste e o Espírito Santo de Deus. Eu serei para ele um Deus e eles serão para mim um povo.
E nós somos, se seguirmos a segunda vinda, se praticar verdadeiramente os ensinamentos, Deus terá um povo, né? Um povo que terá um Deus Pai, né? Então, isso é muito essencial, muito forte que Deus diz assim. Eles não ensinarão cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos conhecerão até mesmo o menor. Ou seja, quando é dado a mensagem que você conhece, não precisa mais ninguém ficar em cima de você. Você conhece porque está aqui dentro, porque você sentiu no seu coração. Poxa, os Pais Celestiais, Deus e o Espírito Santo mandou o Messias para que eu pudesse segui-lo. Você não vai seguir homem, você vai seguir o Filho de Deus. E na sua mente, o seu ensinamento está ali dizendo, não faz isso, não rouba, não mata, não tira nada dos outros. Não suja tuas mãos, porque vai sujar o teu espírito também. Então você aprende as leis de Deus centralizado no Messias, certo? Isso também acontece na segunda vinda, e na qual nós estamos vivendo. E aí ele diz, ó, porque serei misericordioso para com as suas injustiças e seus pecados e sua iniquidade, não me lembrarei mais. Quando você está seguindo e cumprindo, ele vai fazer propósito na sua vida para você conhecer e dizer, não, eu não quero esse mais caminho. Porque Deus foi misericordioso me aceitando, me dando a oportunidade de me limpar, de me tornar filha dele, certo? E assim ele diz, um novo pacto, que é aquilo que está lá. Minutinho só, um minuto só. É necessário assinar. Até que eu não errei, não. Esse pedaço que Paulo está falando é o que o Pai Celeste falou para João, né? Jesus veio falar da revelação de Apocalipse e disse assim, e ele ensinar-me-ei, diz que Jesus disse para ele, né? Importa que profetize outra vez muitos povos, nações, línguas e reis. Falando o quê? Quando acontecer a segunda vinda. Então vai vir um novo pacto. Isso é Paulo que está dizendo, porque Jesus ensinava... Deixa eu desfazer aqui e botar aqui embaixo, só para não errar. Um minutinho só, tá? Deixa eu separar. Eu vou ler de novo. Apocalipse 10. Dez, 11. Opa. Apocalipse. Certo? Então ele diz, e assim ele diz, um novo pacto, quer dizer, é aquilo que Jesus disse, importa que profetize outra vez ele prova línguas e reis. Vai vir um novo ensinamento. E ele tornou o primeiro velho, e ele tornou o primeiro velho, quer dizer, o Velho Testamento e as coisas vão ficar velhas. Por quê? Porque se deteriora, envelhece. O que se deteriora velho, porque se deteriorou, pronto para desaparecer. Quando vem o Messias, como Jesus trouxe o Novo Testamento, o segunda vinda vai vir o completo testamento, ensinando tudo do velho, do novo e as coisas novas. Como Jesus falou, eu quero que vocês lembrem da palavra de Jesus, quando ele disse assim, João 16, 12. O texto diz, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que ouvirá de mim. Por que ele disse aí isso em João 16, 12? Porque Jesus disse isso? Porque ele iria preparar o quê? Ele ia preparar João. Oxi, comi a letra. João.
João, João 16, 12. Eu vou botar porque quando publicar fica lá, certo? Então, ele quis, ele já deixou dito, Jesus, o que ia acontecer. Agora vamos ver mais uma partezinha, por favor. Olha bem, João 16, 12 a gente leu, né? Agora vamos ver em João 16, 25, se eu não me engano. Não, não é. Então, peraí, apesar de não ver. João 25, 33. Nossa, o que aconteceu com esse João aqui que eu não achei? Deixa eu botar o João aqui, gente. João. Nossa. João 16. Também 16. João 16. Vem cá, João. Por favor, computador, deixa eu abrir minha Bíblia. Ó. João 16, 25. Agora eu achei. Naquele dia pedirei em meu nome, não digo que eu rogarei o Pai por vós, porque vai vir uma segunda vinda. Aí Jesus diz: pois o próprio Pai vos ama, e eu também vos amo. Ah, é antes, desculpa, eu estava lendo 16, 26. Essas coisas eu vos tenho dito por provérbio, mas virá a hora que não falarei mais por provérbio, mas abertamente a respeito do Pai. Aí ele diz o quê? Que não seria ele, porque se rogasse o nome dele não poderia. Então, Jesus disse que em João também, ai Deus, João 16, 25, que ele falava em provérbio, porque as pessoas não tinham capacidade de entender o que Jesus está atendendo. Hoje em dia ainda não tem, né? Infelizmente, as pessoas falam sobre Jesus e as pessoas não entendem. E Jesus o quê? Ai, pai. Ai, desculpa. Sim. De que eu falo coisas. João 3, de 11 a 13, diz assim: crede que se falar coisa. Se falarei coisas terrestres e não credes, como credes se eu falar coisas celestes? Então, olhe bem, Jesus estava dizendo que não estava falando ele sobre o princípio de Deus ainda, porque eles não acreditavam nem nas coisas simples que Jesus estava dizendo. Como é que Jesus ia falar coisas celestes para as pessoas que ignoravam até as coisas simples que ele estava ensinando? Então, é muito sério as pessoas julgarem porque elas não entendem. É necessário, então, que a segunda vinda aconteça. Entenda abertamente, como Jesus disse, ele falará abertamente a respeito do Pai. Isso, Jesus deixou tudo escrito. Então, é necessário a gente ler a Bíblia com oração, com o coração aberto, para compreender o que Jesus está falando, que os discípulos estavam falando, orientado por Jesus. Ok? Então, hoje foi nossa leitura, espero que tenham gostado. Me desculpa que às vezes dá um tranquilo na mente, eu tenho que ir lá na Bíblia para pesquisar, mas é essa aí, e eu espero que entenda. Tem coisa muito importante para ser dita na época que nós estamos vivendo, e nós estamos vendo a Bíblia de uma maneira mais clara. Lógico que eu aprendi tudo com o pai Mu e a mãe Mu, né? Mas tudo que ele fala está lá na Bíblia, só que a gente não via. Entende? E o princípio que ele dá para a gente entender é só a explicação da Bíblia, as coisas maiores veio por os sermões. Então, eu espero que um dia vocês queiram assistir conferências, queiram entender sobre os pais celestiais, sobre os verdadeiros pais e compreender sobre a segunda vinda, nas qual nós já estamos vivendo, porque Jesus disse: quando tu veres tudo isso, ele estará próximo à porta. Ou seja, se eu ligo para você e digo assim: oi, vou dar um exemplo da minha amiga lá, né? Ou a Sueli, ou Laura: oi, Laura, Sueli,
estou aqui próximo à porta, ela vai olhar na rua se eu já estou pelas esquinas, se eu já estou na rua dela, entende? Então, quando acontece essas coisas, o Messias já está sobre a terra. É importante a gente prestar atenção nas palavras de Jesus. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Por favor, nós te pedimos, em primeiro lugar, que o Senhor possa estar com sua mão poderosa no mundo, protegendo os justos e aqueles que se forçam, Pai, para estar do vosso lado, cumprindo vossas palavras. Que o Senhor possa levantar e unir a Coreia do Norte e do Sul e, através de vossos ensinamentos e palavras, com o irmão mais novo e irmão mais velho, para que possa acabar com esse sofrimento daquele povo que tem família no outro país, sem poder vê-los, Pai. Toca no coração e levanta o justo, porque eu sei que, como o Senhor diz, como o Pai e a mãe Moon diz, sempre há justo que Deus está trabalhando com ele, que haja também os da Coreia do Norte, para que possa romper essa barreira que Satanás colocou e eles voltarem a ser irmãos amigos, descendentes da mesma origem da Coreia, Pai. Então, que ela se torne uma sobre a vossa orientação e vossa proteção. Te peço também que levante os irmãos peregrinos, descendentes daqueles que fundaram os Estados Unidos, centralizado em vossa vontade, fugindo de uma perseguição religiosa. Que o Senhor ressuscite o justo de lá, as autoridades justas, os poderes justos, Senhor, para que eles voltem a ser uma nação que é uma nação irmã mais velha que protege os demais. Que o Senhor possa estar na nossa nação brasileira, levantando o justo, Pai, em cada poder, tanto no executivo, legislativo e judiciário, nos 3 níveis, federais, estaduais e municipais. Nas Forças Armadas, seja ela qual denominação tenha. Que o Senhor levante o justo, Pai, e pegue esse justo. Protege ele e as famílias dele, Pai, eu vos imploro, para que eles tenham força e coragem de proteger a nação brasileira, a soberania nacional e seu povo, por amor a vós. Por favor, toma conta do justo onde quer que eles estejam. Derrubando as barreiras, a chantagem, as coisas ruins que Satanás fez com ele, enganou, deu poder, deu ganância. Mas, no entanto, Pai, que eles terminam se autodestruindo. Então, por favor, perdoa aqueles que podem ser perdoados dentro de vosso princípio, do vosso amor, de vossas leis. E o levanta se ele ainda tiver condição de se tornar novamente justo, para que essa nação se torne uma nação protegida como é por Jesus e pelos pais celestiais, pelos verdadeiros pais, e se torna a nação da profecia, que pode ajudar as outras nações, porque o Senhor abençoou com a terra fértil, em riqueza de minerais, de água, de tudo. Toma posse de nossa nação brasileira, protege nossos bebês, nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles não possam estar mais caindo nas amarras de Satanás, que o Senhor possa libertar, como vem fazendo e mostrando em cadeia internacional. Bondoso Pai, obrigado pela vossa providência, apesar de doer tanto, Pai, de cortar nosso coração, saber o que eles estavam fazendo com nossas criancinhas, com nossos bebês. Mas eu sei que o Senhor é um Deus justo, mas como Jesus disse, é também um Deus de justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e vossa justiça e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Então, que o Senhor nos faça pessoas também justas, para termos o acréscimo de vossas bênçãos, de vossa proteção. Que as pessoas que aqui estão assistindo também, Pai, possam buscar primeiro o reino, compreender a vossa vontade, para ser realizada na casa deles, dentro dele, no lar dele, com suas famílias, protegendo e espalhando por seus bairros, pelas suas vizinhanças, e aí chegando, Pai, ao nível nacional. Que nós possamos nos tornar essas pessoas que o Senhor deseja chamar de filhos e filhos vossos. E que essas pessoas que estejam assistindo vá compreendendo, mudando o modo de ser, não segundo a messe, mas segundo a vontade dos pais celestiais e do Senhor da segunda vinda, Pai, do terceiro Adão e da primeira Eva. Jesus o trabalhou tanto para isso, Pai. Nós estamos na reta final, quando Satanás está brandando aí, que vai destruir tudo, mas ele não é o dono para destruir, então ele vai ter que sim se render a vós, porque como está na Bíblia, o último a ser restaurado será a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. E a morte espiritual é levada pelos demônios e pelos maus. E aí eles terão também que voltar à posição original deles, que eram querubins. Que o Senhor possa abençoar essa noite, abençoar as pessoas que estão vendo, abençoar a casa dela e dando força para que cada um de nós possamos nos moldar segundo o vosso desejo e vontade, para nós termos a dignidade de ser chamado de filhos e filhas vossos. Te peço e te agradeço por esse dia que começou e agradeço pelas pessoas que irão assistir e que o Senhor possa usar para protegê-la e a guiá-la por caminhos seguros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós.
Obrigada, Pai Celestiais. Ai, um bom dia para todas, que todos fiquem na presença e na prática dos ensinamentos dos Pais Celestiais, dos verdadeiros Pais de Jesus. Obrigada aí, se mais tarde der, eu volto.